Olá pessoal, eu sou Tomé Costa, professor de História da rede de Jaboatão. Hoje nós vamos aprender sobre a Revolução Industrial. Mas antes de começar a falar sobre Revolução Industrial, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe de onde vem a comida que está na sua mesa? O carro que você dirige ou a roupa que você está usando? Todos esses elementos, eles vêm da indústria. E hoje nós vamos aprender de onde veio a indústria. A indústria, ela veio da Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi o conjunto de mudanças na forma de se produzir que transformou a sociedade, a política, a economia e consolidou o capitalismo como sistema. Esse processo teve início na Inglaterra, na metade do século XVIII, mais especificamente a partir de 1750. Mas antes, vamos entender por que é que a Inglaterra foi a pioneira no processo da Revolução Industrial. O primeiro fator que fez com que a Inglaterra fosse a pioneira se chama Revolução Gloriosa. Revolução Gloriosa foi um evento que houve dentro da Inglaterra, onde a burguesia acabou pressionando a coroa inglesa para que a monarquia deixasse de ser absolutista e se tornasse uma monarquia constitucional. Dessa maneira, agora o rei ele precisava obedecer à Constituição. O segundo ponto que vai fazer com que a Inglaterra seja pioneira no processo da Revolução Industrial foi o Ato de Navegação. O Ato de Navegação foi uma lei estabelecida pela Inglaterra que obrigava os países da Europa a transportarem cargas de suas colônias para a Europa em seus próprios navios ou em navios ingleses. Isso fez com que a Inglaterra acumulasse capital que foi utilizado dentro do processo da Revolução. O terceiro ponto que concorreu para o pioneirismo inglês foi a Lei dos Cercamentos. Essa lei, que já acontecia desde a Idade Média, ela fazia com que as terras que eram utilizadas por camponeses passassem a pertencer ao Estado e, dessa forma, fossem utilizados da maneira que a coroa quisesse. No caso da Revolução Industrial, essas terras foram utilizadas para pasto, para a criação de ovelhas. As ovelhas, elas tinham o seu pelo, que é a lã, foi utilizado como matéria-prima dentro do processo da Revolução Industrial. O último fator que a gente destaca como causa do pioneirismo inglês são as reservas de carvão mineral. O carvão mineral foi a principal fonte de energia utilizada pela indústria. Vamos passar adiante. É importante a gente entender também, vamos ver o slide aqui melhor. É importante a gente entender que existem 3 formas de se produzir. A primeira forma é artesanal. Nessa forma de se produzir, a gente tem o produtor sendo dono de todas as ferramentas e ele domina todo o processo de produção. Ele tem poucos ajudantes e a sua produção acaba atendendo à demanda local. Com a transformação e a demanda da sociedade na Europa, especificamente na Inglaterra, vamos passar a ter a transformação do método de produção artesanal para o modo manufaturado. Nesse momento, nós vamos ter várias pessoas ajudando no processo. As ferramentas pertencem ainda ao senhor, ao mestre, e cada um desempenha uma função. Dessa maneira, cada aprendiz fica responsável por uma única ação. No terceiro modo de se produzir, nós temos o modo já transformado, já influenciado pela Revolução Industrial, que é o modo da maquinofatura, onde vamos ter um operário trabalhando uma máquina e essa máquina é responsável pela transformação dos recursos.
Nesse quadro fica mais fácil da gente visualizar essas características que foram dadas, certo? Dentro de cada modalidade de produção. Então, a Revolução Industrial, a partir do século XVIII, quando ela começa a ocorrer, ela vai ter como principal produto o produto têxtil, o tecido, o pano, a roupa. Significa que a partir desse momento, a lã que era retirada das ovelhas, que era transformada em fio, e posteriormente cada fio desse era colocado dentro de uma máquina chamada de de fiar. O fiar era uma máquina que transformava a lã em fios. Esses fios eram entrelaçados e formavam uma espécie de teia. Essa teia era o tecido. A partir do século XVIII foram criadas invenções que pegavam esse fio e juntavam eles de maneira muito mais rápida, criando tecidos de maneira muito mais, com uma produção muito maior, para atender a demanda da sociedade. É o que a gente vai ver. A revolução ela vai estar diretamente ligada ao uso da lã, que foi a matéria-prima inicial da indústria. A gente vai perceber também que os teares, que eram os produtos utilizados para transformar a lã em fio, vão começar a se sofisticar. Cada vez mais vamos passar a ter invenções com teares mais sofisticados, que vão criar teias muito melhores, entrelaçando fios de maneira muito mais sofisticada, criando tecidos de melhor qualidade. Vamos ter lançadeiras, volantes e a spin gene como os principais produtos desse momento, como as principais máquinas desse momento, ok? Por outro lado, a gente vai passar a ter outras máquinas, como é o caso da locomotiva. A locomotiva vai ser o produto emblemático, tá certo? Vai ser a máquina emblemática da Revolução Industrial, porque era uma máquina de grande porte, que era movida com energia a vapor, onde a queima do carvão mineral era feita em um dos vagões, que puxava os demais. Esses vagões transportavam mais carvão mineral, outros produtos como matérias-primas, que eram utilizados dentro do processo de fabrico das máquinas, constituindo essa Revolução Industrial. O navio a vapor também é um exemplo desse tipo de máquina que foi emblemático da Revolução Industrial. E aí a gente pergunta, quem é que trabalha na Revolução Industrial? Corta para mim. Quem é que trabalha na Revolução Industrial? Quem é a pessoa que está trabalhando na Revolução Industrial? Quem é o dono da indústria? É a partir desse momento que a gente vai passar a ter o surgimento de novos grupos sociais. A burguesia era o grupo dos donos de fábrica, enquanto a gente tem o grupo dos operários, que era conhecido como proletariado. Na imagem do slide, vocês podem ver uma família abastada, que é a família burguesa, e um grupo de homens. Nesse outro slide, a gente já percebe uma imagem onde a gente tem uma série de homens sujos, esfarrapados, crianças que eram exploradas dentro do processo da Revolução Industrial. Esses dois grupos, a burguesia e o proletariado, são os grupos sociais que vão surgir como resultado da Revolução. Então, as relações entre burguesia e proletariado vão se estabelecer a partir de uma espécie de tensão, de uma luta que acontecia entre esses dois grupos, entre essas classes. A gente vai ter a exploração da mão de obra realizada pela burguesia, explorando a mão de obra do proletariado. Como essa exploração acontecia? Ela acontecia a partir das altas jornadas de trabalho, que variavam entre 12 e 16 horas, condições insalubres, fábricas quentes, úmidas, escuras, violências nas fábricas. Os responsáveis por tomar conta dos operários acabavam agredindo esses operários, castigando esses operários. Vamos ter abusos dentro desse tipo de castigo. Mulheres sofriam assédio, estupros e crianças também. Tudo isso vai repercutir diretamente para que essas classes acabem lutando entre si, acabem brigando. E daí a gente vai ter uma resposta do grupo dos trabalhadores. Essa resposta vai se dar a partir de dois movimentos sociais dentro da Revolução, que é o ludismo e o cartismo. O ludismo, ele vai dizer respeito
ao nome de um cara chamado Ned Ludd. Os ludistas, eles acabavam quebrando as máquinas em resposta à Revolução Industrial, porque diziam que as máquinas tomavam o espaço do trabalhador. Por outro lado, o cartismo já é um movimento mais organizado, que trabalhava com a exigência de direitos a partir de reivindicações escritas. Daí a gente tem um desses documentos, que é a Carta ao Povo, Carta do Povo, que foi encaminhado exigindo mais direitos para a classe trabalhadora. A gente vai ter como consequência da Revolução Industrial, e já estamos caminhando para o fim, pessoal, se liga aí, o surgimento de novas tecnologias, como os teares, tá certo? A própria locomotiva, o navio a vapor. Vamos ver a Inglaterra despontar no cenário global como uma potência urbana e comercial. Vamos ver a expansão da industrialização na Europa, ou seja, toda a Europa vai começar a buscar se industrializar. A busca por matéria-prima e mercado consumidor. Vamos ver o êxodo rural e a urbanização. O êxodo rural vai ser a saída da zona rural, a saída do campo, que vai acontecer a partir daquela lei de cercamentos. Se o camponês não pode mais estar na sua terra, ele vai buscar agora ir para onde? Para a cidade. Se ele vai para a cidade vai crescer. É o movimento de urbanização. Então um está junto com o outro, tá bem? Vamos ter a revolução agrícola, ou seja, que é uma maior produção de alimentos a partir dessas novidades, né, da produção da Revolução Industrial, e o crescimento populacional. Por fim, vamos ter a consolidação dos novos grupos sociais, que é a burguesia e o proletariado. E deixo um desafio para você. A partir do conhecimento que a gente acabou de construir, tente em casa criar o quadro das fases da produção, citando seus nomes e suas características. Eu vou dar uma dica: manufatura, artesanal. A gente pode trabalhar isso, você construir em casa. E um outro desafio é, cite e explique 2 consequências da Revolução Industrial. Bons estudos e até a próxima!